A pergunta pairava no ar, não dita, mas sentida no peso do seu próprio corpo contra a cadeira de design ergonômico do ateliê Abreu Associados. Até quando seria o seu talento uma nota de rodapé da sua pele? Amara Oliveira, 26 anos de uma vida a tentar provar o óbvio, sentiu o familiar aperto no peito. Lisboa, com o seu sol generoso a entrar pelas janelas amplas do ateliê nas Avenidas Novas, parecia zombar da sombra que a perseguia. O seu cabelo afro, uma coroa que usava com a dignidade teimosa herdada da mãe cabo-verdiana, parecia hoje mais um alvo do que um adorno. Conseguira o emprego de sonho. Arquiteta júnior numa das firmas mais conceituadas da cidade, sob a tutela do próprio Gonçalo Abreu, um nome que ecoava nos círculos da arquitetura com uma mistura de reverência e, para os mais atentos, um toque de apreensão. Amara, contudo, chegara com a esperança polida e brilhante de quem acredita que o mérito, por si só, abre todas as portas. A sua pasta recheada de projetos que fundiam a estética depurada do modernismo com a alma quente da sua herança africana era o seu escudo e a sua lança. Sonhava com edifícios que respirassem sustentabilidade e contassem histórias de inclusão, espaços onde todos se sentissem pertença. Nos primeiros dias, um verniz de normalidade. Gonçalo Abreu, 40 e poucos anos, fato impecável a disfarçar uma incipiente barriga, cabelo grisalho nas fontes penteado com uma precisão quase cirúrgica, recebeu-a com um sorriso que não lhe aqueceu os olhos castanhos e calculistas. Amara, um prazer tê-la a bordo. Temos grandes expectativas, dissera ele, a voz oleosa como o azeite novo, mas com um travo que ela não soube decifrar. Isabel Neves, uma arquiteta mais velha, de olhar perspicaz e sorriso franco, fora a lufada de ar fresco. Bem-vinda, Amara. Isto aqui às vezes parece um ninho de cobras, mas também há gente boa. Confidenciou-lhe Isabel num dos primeiros dias, junto à máquina de café, o aroma amargo a misturar-se com a promessa de cumplicidade. Isabel, com os seus cabelos ruivos presos num coque desalinhado e os seus comentários diretos, tornou-se rapidamente um porto seguro. O primeiro grande projeto não tardou. A requalificação de um antigo mercado municipal num bairro histórico, transformando-o num centro comunitário e cultural. Amara mergulhou de cabeça, noites a fio debruçada sobre plantas e maquetes digitais. A sua proposta era arrojada, preservar a fachada original, mas abrir o interior com pátios inundados de luz, usando materiais reciclados e incorporando painéis de azulejos desenhados por artistas locais, refletindo a diversidade do bairro. Um espaço que pulsasse vida, que convidasse à entrada, que abraçasse. Apresentou o conceito numa reunião interna. Gonçalo ouviu, os dedos tamborilando na mesa de vidro polido, um brilho estranho no olhar. Interessante, Amara. Muito, apaixonado, comentara, a palavra a pairar com uma subtil condescendência. Precisa de uns ajustes, claro, para ir ao encontro do pragmatismo do cliente. Amara sentiu um arrepio. Pragmatismo. Era essa a palavra que usavam para esvaziar a alma dos projetos? Dias depois, a reunião com os representantes da Câmara Municipal. Gonçalo, com a sua eloquência ensaiada, desfilou os slides. E lá estava o conceito de Amara, ligeiramente alterado, despido dos seus elementos mais identitários, apresentado como uma visão amadurecida por ele. O nome dela, uma menção fugaz, quase inaudível, como uma das jovens talentosas da equipa que contribuiu com algumas ideias iniciais. O choque foi físico. O ar faltou-lhe, o estômago contraiu-se. Sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Olhou para Isabel, que lhe lançou um olhar de compaixão e raiva contida. O sonho começava a estilhaçar-se contra a dura realidade do betão armado do preconceito e da apropriação. Não era o mérito que abria portas, eram as mãos que já seguravam as chaves. E essas mãos, percebeu Amara com uma clareza dolorosa, raramente eram negras como as suas naquele meio. A tentativa de diálogo com Gonçalo foi um exercício de futilidade. Encontrou-o no seu gabinete envidraçado, uma espécie de aquário de onde ele observava o seu pequeno reino. Gonçalo, sobre o projeto do mercado, começou Amara, a voz mais trêmula do que gostaria. Ele ergueu os olhos dos seus papéis, um sorriso forçado nos lábios. Ah, sim, Amara, um sucesso, não? O cliente ficou bastante impressionado com a nossa abordagem. Nossa! A palavra ecoou, cáustica. Eu queria falar sobre o conceito original, as minhas contribuições. Claro, claro, interrompeu a ele, paternalista. Você tem muito talento, Amara, já lhe disse. Mas a arquitetura, minha querida, é também sobre saber trabalhar em equipa, sobre perceber a visão mais ampla.
As suas ideias eram um bom ponto de partida, um diamante em bruto que precisava de ser lapidado pela experiência. A condescendência era palpável. Ele levantou-se, contornou a secretária e pousou-lhe uma mão no ombro, um gesto que pretendia ser de encorajamento, mas que lhe pareceu invasivo, possessivo. Aprenderá com o tempo. Considere isto uma lição valiosa. Lição. A palavra ficou a pairar. Engoliu em seco, a raiva a misturar-se com uma impotência gélida. Aquele não era um diálogo, era uma sentença. Recuou um passo, livrando-se do toque dele. Compreendo, murmurou, a voz desprovida de emoção. Era uma mentira. Não compreendia. Ou melhor, compreendia demasiado bem. Aquela não era a primeira vez que o seu trabalho era minimizado, a sua voz silenciada. Lembrou-se do professor no curso, aquele que insinuara que o seu projeto premiado só podia ter tido ajuda externa, como se o talento e a cor da sua pele fossem mutuamente exclusivos. A cicatriz antiga latejou. Os dias seguintes tornaram-se um desfile de microagressões, tão subtis que quase a faziam duvidar da sua própria sanidade, mas tão persistentes que lhe corroíam a alma como uma maresia. Gonçalo desenvolvera uma especialidade em elogiá-la de forma a diminuí-la. Muito bem, Amara, para alguém com a sua experiência. Ou ao apresentar uma ideia dela a outros. A nossa Amara teve aqui um pensamento interessante, um pouco naif, talvez, mas com potencial se bem trabalhado. O bem trabalhado, invariavelmente, era por ele ou por um dos seus protegidos, quase sempre homens, quase sempre brancos. Começou a ser esquecida nas correntes de e-mail sobre desenvolvimentos importantes nos projetos em que estava envolvida. Almoços de equipa cruciais aconteciam sem que ela fosse informada. Quando questionava, as desculpas eram sempre vagas. Oh, foi de última hora, ou pensámos que estaria demasiado ocupada. Era como ser um fantasma, uma presença tolerada, mas não verdadeiramente incluída. Numa manhã particularmente cinzenta, enquanto esperava pelo elevador, Tiago, um colega mais novo, branco, pediu-lhe com a maior das naturalidades: Amara, importava-se de me trazer um café? Pensei que fosse a nova estagiária da Copa. O pedido, aparentemente inocente, carregava o peso de 1000 suposições. Amara olhou, os olhos a faiscar. Sou arquiteta, Tiago, tal como tu, e a máquina de café funciona para todos. Ele ficou sem graça, gaguejou um pedido de desculpas, mas o dano estava feito. Era a invisibilidade seletiva, a presunção de subalternidade. Isabel era o seu único refúgio. Ele é um predador de ideias, Amara, disse-lhe Isabel, num dos seus desabafos à hora do almoço, longe dos ouvidos do ateliê. Faz isto há anos, especialmente com os mais novos ou com quem ele acha que pode intimidar. E sim, sejamos honestas, ser mulher e negra neste meio torna-te um alvo preferencial para tipos como ele. O cabelo afro de Amara, que ela tanto amava, começou a parecer-lhe um farol que atraía a atenção errada. Não deixes que ele te apague, continuou Isabel, a sua voz firme. O teu talento é genuíno. Mas sei esperta. Documenta tudo. Guarda cópias do teu trabalho, e-mails, datas, tudo. E Amara começou a fazê-lo. Cada e-mail relevante, cada versão dos seus projetos, cada comentário depreciativo ouvido por terceiros, tudo era meticulosamente guardado numa pasta secreta no seu computador pessoal. Era um ato de autopreservação, mas também um fardo. Viver assim, em constante alerta, era desgastante. O seu pequeno apartamento na Graça, com vista para os telhados de Alfama e o Tejo ao longe, tornou-se o seu santuário. Ali, rodeada pelas suas plantas que teimavam em florir apesar do seu cuidado intermitente, e ao som de Cesária Évora ou Mayra Andrade, Amara desenhava até de madrugada. Não os projetos do ateliê, mas os seus. Edifícios que dialogavam com a luz de Lisboa, que honravam a terra e as pessoas. Eram projetos nascidos da resiliência, da teimosia de quem se recusa a ser silenciada. A pequena planta que tinha na sua secretária no ateliê, um pequeno cato resistente, começara a murchar. Parecia um espelho da sua própria energia vital, a ser sugada pela toxicidade do ambiente. Gonçalo, entretanto, parecia florescer com a energia que roubava aos outros. Anunciou com pompa e circunstância a participação do ateliê num concurso internacional de prestígio, o design de um novo museu de arte contemporânea numa cidade costeira do Alentejo. O tema era Pontes entre Culturas. Ironicamente, Gonçalo designou uma equipa da sua confiança, excluindo Amara das fases iniciais de brainstorming, apesar de ser evidente que a sua perspectiva seria valiosa. Amara, você pode ajudar com a pesquisa de materiais, sim? Coisas mais técnicas, dissera ele, um sorriso condescendente a adornar-lhe os lábios. Pesquisa de materiais. Era esse o destino da sua criatividade.
Mas Amara, incentivada por Isabel, decidiu não se deixar abater completamente. Trabalhou nas suas horas vagas, em segredo, na sua própria proposta para o concurso. Era uma forma de manter a sua paixão viva, de se lembrar a si mesma do seu valor. O seu conceito era uma ode à diáspora, uma estrutura fluida que evocava as ondas do mar e as velas dos navios, com espaços expositivos que se abriam para jardins interiores povoados por flora dos diferentes continentes. Um edifício que respirava. Numa tarde, por um acaso do destino, o Dr. Vasconcelos, um influente crítico de arte e um dos jurados preliminares do concurso, visitou o ateliê para uma reunião sobre outro assunto. Enquanto esperava por Gonçalo, deambulou pela área de trabalho e o seu olhar caiu sobre um dos esboços mais detalhados de Amara para o museu que ela deixara inadvertidamente sobre a sua mesa. Isto é notável, murmurou Vasconcelos, pegando no esboço. Amara, que se aproximava com uma chávena de chá para ele, sentiu o coração parar. Gonçalo entrou nesse momento. Ah, Dr. Vasconcelos! Vejo que está a apreciar o trabalho da nossa equipa, disse Gonçalo, aproximando-se rapidamente, tentando interceptar o olhar do crítico. Este conceito é seu, arquiteto Abreu? Perguntou Vasconcelos, os olhos fixos no desenho. Antes que Gonçalo pudesse responder, Amara interveio, a voz surpreendentemente calma. Na verdade, Dr. Vasconcelos, este é um desenvolvimento de uma proposta pessoal minha para o concurso. Gonçalo fuzilou-a com o olhar, um misto de surpresa e fúria. Vasconcelos olhou de um para o outro, uma sobrancelha arqueada. Interessante, muito interessante. Gostaria de ver mais disto, jovem. Aquele pequeno momento de reconhecimento foi como um bálsamo. Reacendeu uma faísca em Amara. Mas também intensificou a animosidade de Gonçalo, que viu nela não apenas uma subalterna a ser explorada, mas uma potencial ameaça. A tensão no ateliê tornou-se quase insuportável. Gonçalo aumentou a pressão sobre Amara, sobrecarregando-a com tarefas menores e prazos impossíveis, criticando cada detalhe do seu trabalho com um rigor que não aplicava a mais ninguém. Chegou ao ponto de, numa reunião de equipa, perder as alterações importantes que Amara fizera num projeto, sugerindo que ela era desorganizada e pouco fiável. Felizmente, Amara, seguindo o conselho de Isabel, tinha cópias de tudo, com registro de data e hora. A crise eclodiu com o projeto do Centro Comunitário do Mercado, aquele cuja ideia original fora da Amara. Estava na fase final de aprovação pela Câmara, e uma alteração estrutural de última hora, aparentemente menor, mas crucial para a segurança, fora mal calculada pela equipa de Gonçalo. Um erro que poderia ter consequências desastrosas e atrasar o projeto indefinidamente, com custos avultados para o ateliê. O pânico instalou-se. Gonçalo, pálido, tentou encontrar uma forma de desviar as culpas. E o seu alvo, como sempre, foi Amara. Foi a Amara que ficou responsável por verificar esses cálculos finais da estrutura. Eu deleguei essa parte nela, confiei na sua, atenção ao detalhe. A mentira era descarada. Amara nunca tivera essa responsabilidade formal e os cálculos finais tinham sido aprovados por ele. Desta vez, Amara não se encolheu. O cansaço dera lugar a uma raiva fria e determinada. Era agora ou nunca. Isso não é verdade, Gonçalo, disse Amara, a sua voz ecoando na sala de reuniões subitamente silenciosa, onde estavam presentes os outros sócios do ateliê, convocados de urgência. Isabel estava ao seu lado, um apoio silencioso, mas firme. Como ousa? Sibilou Gonçalo, o rosto vermelho. Está a chamar-me mentiroso? Estou a apresentar factos, replicou Amara, mantendo a calma. Abriu seu portátil e projetou na tela uma série de e-mails, planos com datas e as suas próprias notas meticulosas que demonstravam que a responsabilidade pelo erro não era sua e que, inclusive, ela alertara para potenciais problemas naquela secção específica, um alerta que fora ignorado por Gonçalo. Mostrou as diferentes versões do projeto, evidenciando como as suas sugestões originais para aquela secção teriam evitado o problema. A sala estava em choque. Os outros sócios olhavam de Gonçalo, agora visivelmente abalado e a gaguejar justificações incoerentes para Amara, que se mantinha firme, apresentando a sua defesa com uma clareza e precisão que não deixavam margem para dúvidas. Isabel interveio, confirmando alguns dos pontos de Amara e partilhando as suas próprias preocupações sobre a gestão de Gonçalo e o ambiente de trabalho que ele criara. Mencionou, de forma ponderada mas incisiva, o padrão de se apropriar do trabalho de outros, especialmente de Amara. O clímax da exposição foi quando Amara, com uma coragem que nem ela sabia que possuía, mencionou o concurso do Museu do Alentejo
e como a sua proposta, que o Dr. Vasconcelos elogiara, fora sistematicamente boicotada por Gonçalo dentro do ateliê. Um dos sócios mais velhos, o comendador Bastos, um homem conhecido pela sua integridade, pediu para ver essa proposta. Enquanto Amara a projetava, o silêncio na sala era pesado. Os desenhos falavam por si. A originalidade, a profundidade conceptual, a beleza da visão de Amara eram inegáveis. Contrastavam de forma gritante com a proposta mais convencional e burocrática que Gonçalo acabara por submeter em nome do ateliê. A derrota de Gonçalo foi esmagadora, não por um grito, mas pelo peso esmagador da verdade. A sua arrogância desfez-se, deixando à mostra um homem inseguro e desonesto. Nos dias que se seguiram, o ateliê Abreu e Associados viveu um terremoto interno. Gonçalo Abreu foi suspenso das suas funções de diretor enquanto decorria uma investigação interna mais aprofundada. O projeto do centro comunitário foi salvo graças às soluções que Amara rapidamente propôs, baseadas nos seus conceitos originais. O comendador Bastos fez questão de que Amara assumisse a coordenação da retificação do projeto. Para Amara, a validação foi agridoce. Havia um alívio imenso, a sensação de um peso gigantesco ter sido retirado dos seus ombros. Mas também havia o cansaço de uma batalha longa e desgastante. Recebeu um pedido de desculpas formal da administração do ateliê e uma oferta para uma posição de maior destaque, com a promessa de que a cultura da empresa mudaria. Olhou para Isabel, que lhe sorria com orgulho. Conseguiste, miúda. Mostraste-lhes. Amara sabia que sim. Mas também sabia que Gonçalo era apenas um sintoma de um problema maior, mais enraizado. A sua vitória era um passo, uma pequena fenda na muralha do preconceito. No final, após muita reflexão, Amara tomou uma decisão. Aceitou supervisionar a conclusão do centro comunitário, o seu bebê resgatado. Fê-lo com a dedicação e o brilho de sempre. Mas uma vez o projeto inaugurado, com o seu nome finalmente em destaque, apresentou a sua demissão. Preciso de construir os meus próprios espaços, Isabel, disse a amiga, enquanto tomava um último café com vista para o Tejo, o sol de outono a dourar o rio. Espaços onde a minha pele e o meu cabelo não sejam um tópico de discussão, mas apenas parte de quem eu sou, onde o talento fale mais alto que qualquer preconceito. Isabel compreendeu. Vais fazer coisas incríveis, Amara. O mundo precisa da tua arquitetura. Amara sorriu, um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. O cato da sua antiga secretária, que ela trouxera para casa, começava a mostrar novos rebentos verdes. Era um pequeno sinal, mas para ela significava tudo. Abriu o seu próprio pequeno ateliê, num espaço modesto, mas cheio de luz na moraria, um bairro que fervilhava com a mesma diversidade que ela queria celebrar nos seus edifícios. Não foi fácil. Os desafios eram imensos, mas pela primeira vez sentia que estava a construir algo verdadeiramente seu, tijolo por tijolo, sonho por sonho. A luta continuava, sabia-o bem. Mas agora Amara Oliveira dançava ao som da sua própria música, e a sua voz, antes silenciada, ecoava, clara e forte, nas estruturas que começava a erguer, pontes visíveis entre culturas, entre passados e futuros, sob o céu imenso de Lisboa. A sua pele, a sua história, a sua herança, tudo era agora a fundação da sua força indomável.